Graças e paz, irmãos. Abrimos a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 18. Atos, capítulo 16, a partir do verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitas açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Amém, irmãos? Essa passagem que nós lemos, eu não vou me deter nela nesse momento. Nós vamos voltar a ela mais para frente. Hoje um dia especial, onde nós participamos da mesa do Senhor, e algo que precisa ficar muito claro no nosso coração, né? E que nós precisamos pedir para o Senhor, e o Senhor que conhece os nossos corações. Nós devemos fazer uma pergunta para nós: como está o nosso coração diante do Senhor, né? Diante desse texto que nós lemos e diante desse convite maravilhoso que o Senhor nos fez, né? Como está o nosso coração diante do Senhor? Irmãos,
algo muito precioso que um irmão falou. O Novo Testamento, as cartas, os livros e as cartas do Novo Testamento foram escritos por irmãos em perseguição, foi escrito para irmãos que estavam sendo perseguidos em situação de perseguição. Será que dá para nós entendermos que a igreja ela vai passar por dificuldades? E eu penso que nesses dias o Senhor está chacoalhando a sua igreja em Ariquemes. Ele começou a chacoalhar, né? E nós precisamos aprender a colocar o joelho no chão e guerrear, né? Como diz ali Efésios, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, né? Então o Senhor está nos preparando para uma guerra. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos revestidos com a armadura de Deus, que é Cristo Jesus. Para quê? Para uma guerra. Eu penso que nós, igreja, no modo geral, no Brasil, temos cruzado muitos braços, temos tido uma tranquilidade muito grande. Eu acho que o Senhor está começando a despertar nós, e eu louvo ao Senhor por isso, porque nós, há poucos dias já o Senhor começou a trabalhar, começou a chacoalhar, permitindo alguns chacoalhos em nós, e nós já aprendemos que o joelho é o melhor lugar para estar na presença do Senhor, né? E penso que Ele não vai parar não, Ele vai trazer algumas coisas a mais, né? Mas Ele é tão precioso, esse Senhor, que Ele nos dá uma palavra tão graciosa para nós. Vamos deixar Atos para mais tarde e vamos a Jeremias. Irmãos, esse livro de Jeremias, ele é muito precioso, porque Jeremias capítulo 1. Jeremias foi um dos profetas que profetizou quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Jeremias o quê, irmão? Jeremias capítulo 1. E então Jeremias ele profetizou, ele ensinou o povo, mas o povo não respondeu ao chamado do Senhor, né? Então ele é muito precioso para nós entendermos. Mas tem algo aqui que chama a atenção nossa. Jeremias 1, veja o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos queridos, o Senhor vai chacoalhar a sua igreja, mas veja o convite que Ele faz para nós. Antes que nós fôssemos formados no nosso ventre, o Senhor nos conhecia. Veja o amor do Senhor. E antes que nós viéssemos amar, Ele já nos consagrou para Ele, né? E a palavra lá em Efésios capítulo 1 vai dizer assim, que nós fomos, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus, né? Antes da fundação do mundo. Então nós nem pensávamos isso, nossos pais nem pensavam em existir ainda. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos amou, e o Senhor nos deu uma palavra que Ele estaria conosco. Mas Ele fala assim, eu te consagrei e constituí você profeta, né? Testemunho. Então, irmãos, isso precisa estar muito claro em nossos corações. Por quê? Porque nós vamos enfrentar muitas tribulações. Nós vamos enfrentar, e nós precisamos ter uma segurança no nosso coração, como Paulo e Silas tiveram, sofrendo, mas eles estavam sofrendo por amor ao seu Senhor.
sabendo que o Senhor não ia abandonar eles, né? Então nós precisamos lutar dessa forma, né? Mas sabe o que aconteceu? E o Senhor é tão precioso, deixou algumas coisas, trabalhou na vida desse profeta, mas esse profeta também reclamou do Senhor, né? Assim como nós temos reclamado muitas vezes do Senhor. Então eu queria deixar marcado esse texto para nós, para o nosso coração, dizendo assim, ó, que o Senhor, Ele nos ama, porque Ele já nos amou. Nós não tínhamos nem pensado em nascer, o Senhor já nos amou, o Senhor já nos encontrou, e Ele nos cuida de nós. Então, se esse Senhor maravilhoso, antes que nós nascêssemos, Ele já nos conhecia, Ele já nos consagrou, é porque Ele nos ama muito, muito, né? Agora, vamos ver também as reclamações de Jeremias. Nós precisamos avançar um pouco aí, Jeremias capítulo 15. Capítulo 15. O verso 16 e 17 fala assim: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então esse primeiro verso chama atenção para aquilo que nós fomos encontrados pelo Senhor, e nós amamos o Senhor. Mas veja logo o verso 17: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Olha só, a reclamação do profeta falando para Deus: nunca me assentei na roda dos que se alegram, né, na roda do mundo, nunca me assentei para me regozijar com o mundo, nem me regozijei. E aí ele fala algo assim: oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, né? O Senhor sempre pesou a sua mão em cima de mim. Irmão, será que não é isso que nós estamos reclamando de Deus? Senhor, afinal de contas eu faço tudo o que o Senhor quer, né? Mas olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Olha a minha volta, Senhor, né? Pois já estou de posse das suas ameaças. O Senhor está me ameaçando. Então veja como o profeta fala a Deus. E aí o verso 18: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. O Senhor não vem para curar-me, o Senhor não vem para me socorrer. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como água que enganam? Chamando Deus até de enganador. O Senhor não vem ao meu socorro. O Senhor parece que não está olhando para mim. Então veja as reclamações que Deus deixou, para nós perceber que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação, somente reclamando do Senhor. Mas o Senhor é tão precioso que, veja o verso 19, a resposta do Senhor: portanto, assim diz o Senhor, que te arrepende, se tu te arrependeres, eu te farei voltar a entrar diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Então essa é a segurança que nós temos, mas precisa ter uma posição aqui que o Senhor fala: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, né? Se tu te arrependeres,
Por que precisamos nos arrepender? Porque muitas vezes nós reclamamos do Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que as pessoas é que são os nossos inimigos, né? Mas o nosso inimigo, a palavra de Deus é muito clara em dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, né? Mas então assim, como é que eu devo me comportar? Como Pedro, como João, como Paulo e Silas, açoitados, né, por uma coisa que eles fizeram, pregaram a palavra do Senhor. Mas houve reclamação deles? Não. Houve sim uma adoração a Deus pelo privilégio de ser açoitado pelo nome do Senhor, né? Então isso é que nós precisamos aprender, né? Para quê? Para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor trabalhe em cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está nos levando a nos prepararmos, para a guerra, né? Nós temos no nosso interior uma luta muito grande, né? E nós temos por fora, está chegando politicamente, irmãos. Nós olhávamos para a Europa há poucos dias atrás, está lá longe, estamos tranquilos, né? Chegou perto, já está aqui vizinho nosso, né? A batalha política, né? Que aí vem perseguição ferrenha. Por enquanto nós estamos tendo lutas nas nossas casas, lutas com os nossos irmãos, mas vai chegar um momento, e penso que não vai demorar muito, vai vir a luta política, a perseguição, né? Aonde o Senhor vai ter ali seus mártires que vão morrer por amor ao Senhor, né? E aí, se nós não tivermos preparados, sabe o que nós vamos fazer? Orar ao Senhor, desesperado, dizer: Senhor, nos livra disso, Senhor, troca esse governo, Senhor. O Senhor diz: não. Se nós estivermos com o coração no Senhor, Senhor, nos sustenta para que nós possamos honrar o Teu nome, mesmo que seja diante de um fuzilamento, Senhor. Nós precisamos confessar o Teu nome, né? Então eu penso que o Senhor está nos preparando para que se a nossa geração não chegar a esse ponto, a próxima chegará, né? E aí nós temos que prepararmos os nossos filhos, os nossos netos, para que eles então estejam fortes no Senhor, para que então eles possam enfrentar essa luta, né? Vamos voltar para Atos novamente, onde nós estávamos. Atos capítulo 16, para nós analisarmos um pouco irmãos. Em Atos 16, a partir do verso 6, vai nos falar que Paulo estava indo para Frígio da Galácia. Chegou na Ásia, e estava toda aquela Ásia pronta para ser evangelizada, pessoas que não conheciam o Senhor, e ele estava com todo o vapor para ir para aquela região e ali anunciar a palavra do Senhor, né? Mas o que aconteceu? O Espírito do Senhor não permitiu, né? O Espírito do Senhor, imagina o coração de Paulo, irmãos, querendo ir para a Ásia, e o Espírito diz: agora não quero que você vá. Aí ele sai, então tira o seu foco da Ásia e vai querer ir para Bitínia, né? Seguiu para outra cidade, mas o Espírito de Jesus o impede novamente, não deixa ele ir. Por duas posições ele quis ir, mas o Espírito não permitiu. Então ele desce, né, vai para Troade, e ali em Troade então
à noite ele sonha, né? E um varão macedônio chama ele dizendo: vem para Macedônia e nos ajuda. Então ele acorda e diz: Silas, agora nós sabemos para onde ir. Vamos para Troade, né? Vamos para Macedônia. E então eles descem. Quando eles chegam na Macedônia, o que acontece ali? Eles chegam na cidade de Filipos, né? Então eles começam a pregar a palavra. O que acontece ali em Filipos, cidade da Macedônia? O que acontece ali? Lídia se converte, alguns judeus, mas muitos gregos, muitas mulheres de posição nobre creram no Senhor naquela cidade, né? E então chega um momento em que nós lemos aonde vinha aquela moça, aquela jovem adivinha, que sempre estava falando, profetizando, falando de Paulo e Silas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? Então mas Paulo então incomodado com aquilo. Agora eu pergunto para você, Paulo movido pelo Espírito, será que foi ele que se indignou com aquela situação, ou foi o Espírito que conduziu ele a repreender, né? Por quê? Porque o Senhor tinha um carcereiro, né? Aí nós poderíamos perguntar assim, mas o carcereiro estava lá, o Senhor podia ter trazido ele para que ele então ouvisse a palavra aonde Paulo estava, né? Porque não é o Senhor quem traz, é o Senhor quem traz as pessoas para ouvir a palavra, é o Senhor que vai lá e encontra. Jesus disse várias vezes a algum cidadão que chegava para ele e dizia: se você não vê sinais, você não crerá, né? Algumas vezes ele falou isso para alguns cidadãos. O carcereiro não iria para o Senhor se ele não visse aquele sinal. Então o Senhor sabe como conquistar aqueles que são dele, né? Agora a pergunta para nós é: se Paulo, naquela condição, pregou ali em Filipos, muitos se salvaram, muitos creram nele. Aí chegou um momento que eles foram presos, açoitados. Eles tinham tudo para reclamar, tudo para dizer: Senhor, mas nós estávamos fazendo a tua vontade, Senhor. Nós viemos, o Senhor pediu de nós ir lá para aquela outra cidade, que lá ia ser uma bênção, Senhor, mas o Senhor nos trouxe para cá, Senhor. Olha aí, agora nós estamos presos. Você não vê uma reclamação, mas você vê sim adoração, né? E quando há adoração, o Senhor trabalha. Sabe por que o Senhor não tem trabalhado em nossas vidas de forma adequada? Porque não há uma vida de adoração a Ele. Nós sabemos que o Senhor nos amou, que o Senhor nos conquistou, o Senhor é precioso, mas será que nós temos compreendido que Ele é aquele que comanda as nossas vidas? Será que nós temos compreendido que tudo aquilo que acontece conosco é vontade do Senhor? Ou será que nós muitas vezes achamos que é um acidente de percurso? A minha esposa dá problema para mim, meus filhos dão problema para mim, o meu emprego trazer dificuldade para mim, o esposo trazer dificuldade para o Senhor, para a esposa. Será que o nosso serviço está todo tumultuado? Será que nós compreendemos que isso foi por acaso? Ou o Senhor tem algo ali para nós aprender? E sabe qual que é a nossa posição? Joelho no chão. E Senhor, estou aqui.
né? O Senhor mesmo diz, lá em Gênesis, ele diz para Abraão, quando ele encontra Abraão novamente, ele passa 11 anos sem falar com Abraão, depois que nasce Ismael. Então o Senhor se ausenta da vida de Abraão durante 11 anos, né? E aí ele diz assim, quando ele encontra Abraão de novo, ele diz assim, ó: anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença, né? Então, vendo, irmãos, Jeremias, aonde lá o Senhor diz: antes de você existir, eu te conhecia, né? Antes de você nascer, não estava nem no ventre da sua mãe ainda, eu te consagrei, né? E você é meu. É o que o Senhor fala para cada um de nós. Agora ele diz assim: anda na minha presença, né? Como que nós vamos andar na presença do Senhor? Em arrependimento. Ah, mas eu não fiz nada. Para o Senhor nós precisamos estar diante dele em arrependimento. Fora isso, Senhor, nós vamos ficar, e o Senhor não vai ter dó de nós, não. Agora, no momento que há um arrependimento e uma vida consagrada a Ele, o Senhor vem lutar as nossas lutas. Porque a nossa luta não é nós que devemos lutar, é o Senhor, né? O que virá ao nosso encontro, seja as tribulações, seja as nossas emoções, tudo, quem vai nos livrar vai ser o Senhor, né? Porque 1 Pedro diz, não devemos nos assustar com o fogo ardente que surge no meio de nós. E para que esse fogo, ele é destinado para nos provar, para nos purificar, né? Para nos limpar. Então, quando nós estiver com esse coração de Senhor, ajuda-nos, e com esse pensamento de adoração ao Senhor, o Senhor vai nos usar para que carcereiros sejam salvos, carcereiros possam, e muitas vezes esse carcereiro sabe quem vai ser? Os nossos, do nosso lado, os nossos filhos, o nosso marido, as esposas, nossas esposas. Esses serão os carcereiros que o Senhor vai trazer, vai dizer assim: está vendo? É aqui que eu quero você. Porque, irmãos, chega um momento em que o Senhor diz assim: eu quero falar com você, né? Valdecir, eu quero falar com você. Ah, mas o problema é a Lília. Senhor, o problema é a Lília. Não, eu não quero olhar para a Lília, eu quero olhar para você. Olhe para mim. Eu quero ter um tete a tete com você, Valdecir. E sabe o que vai acontecer? Quando há um arrependimento no coração do Valdecir, aí o Senhor vai olhar para a dona Lília e vai dizer assim: agora eu vou quebrar você. Certo? Então é assim que o Senhor trabalha. Agora, quando Ele fala conosco, nós corremos e nós nos esperneamos, né? Como Jeremias, dizendo: Senhor, o Senhor está contra mim, o Senhor está vendo que eu estou buscando, eu oro ao Senhor, eu busco a Tua vontade, Senhor, e olha o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes aquele que está ali do nosso lado, ele precisa ver algo em nós. Como o carcereiro viu, quando o carcereiro viu que ela chegou lá, como que pode? Eu amarrei todo, porque a palavra de Deus diz que eles entregaram Paulo e Silas ao carcereiro, e o carcereiro com muito cuidado levou lá e amarrou eles no tronco. Então eram correntes que botavam nas canelas, então não tinha como. E daqui a pouco ele chega bagunçado todo, e todo mundo solto, as portas tudo abertas. Como? Né? Então o que acontece? Muitas vezes o carcereiro é aquele que está do nosso lado,
e ele precisa ver em nós o Senhor, né? Será que nós estamos prontos para dizer assim, ó, calma, não se atire em cima dessa espada, porque nós estamos aqui. Assim como Paulo falou, ó, calma, não faças isso contigo, porque todos nós estamos aqui, né? Então o que aconteceu quando depois disso houve uma entrega, né? Então nós precisamos compreender o trabalhar do Senhor em nós, né? Agora, como eu falei, nós precisamos olhar para o nosso coração como está, né? Nós muitas vezes reclamamos quando nós deveríamos adorar ao Senhor, né? Esse momento da mesa do Senhor é um momento único de adoração. Mas sabe o que é adoração? É o reflexo do nosso dia a dia, lá fora. Como nós temos vivido, estamos adorando o Senhor, aqui vai ser uma continuação dessa adoração, né? Porque se for uma adoração simplesmente porque chegamos aqui, agora nós vamos adorar o Senhor não recebe, né? Então nós precisamos aprender do Senhor que a graça dele é aquela que basta, né? Basta para nós, a graça nos basta, né? Então nós precisamos dizer, Senhor, ajuda-me, para que eu então possa realmente ter se voltar para o Senhor e ter a minha vida totalmente entregue nas tuas mãos, né? Para que então ele possa trabalhar em nós. Então, mais uma vez, irmãos, o Senhor disse assim, anda na minha presença. Antes de dizer, eu sou o Deus, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Você será perfeito. Por quê? Porque quando nós vamos ver a face do Senhor, nós nos curvamos a Ele, porque nós somos pecadores. Nos humilhamos para nós, mas o Senhor será engrandecido no nosso coração. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a dependermos e adorar mais e mais esse Senhor maravilhoso. Amém?